Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre alguns aspectos importantes do processo de globalização. Globalização é aquele conceito que você já deve ter ouvido tantas vezes que a sensação que você pode ter é de que qualquer coisa se relaciona com a globalização. Vamos lá, a ideia aqui é tentar organizar as suas ideias, as suas noções sobre globalização para você extrair o importante, o essencial. Globalização é um processo marcado pela acentuação dos fluxos. Fluxos de pessoas, fluxos de capital, fluxos de informação, fluxos de mercadoria. Nunca antes na história do nosso planeta houve tantos fluxos entre os lugares. Importações e importações de mercadorias, migrações e turismo, pessoas circulando no globo. Informação, você hoje pode saber coisas sobre qualquer lugar do mundo de forma muito rápida e muito simples, desde que você tenha acesso à internet ou acesso à televisão com canais internacionais, enfim. Hoje, o mundo tem fluidez de uma forma que não se tinha antes. Ou seja, estamos diante de uma era marcada pela acentuação dos fluxos. Os fluxos vêm se acentuando no mundo, nas relações internacionais, há séculos, é verdade. Mas, de forma geral, a gente vai entender que os processos de globalização, do ponto de vista geográfico, eles vão ser marcadamente destacados a partir da segunda metade do século XX. A gente vai ter, então, um processo de compressão do espaço-tempo. Esse palavrão, essa expressão enorme, compressão do espaço-tempo, parece algo muito difícil, na verdade é algo muito simples. Quem cunhou essa expressão foi um geógrafo chamado David Harvey. Ele fez uma ilustração que você talvez já tenha visto em alguma questão, em algum simulado que você tenha feito aí de vestibular, que é um planeta que vai diminuindo. E aí tem as datas do lado. O planeta em 1500 era grandão, e aí em 1750 ele ficou menorzinho, e em 1900 ele era um pouquinho menor, e aí em 1950 e assim por diante ele foi diminuindo. Bom, você sabe que o planeta não diminuiu de tamanho. Ele continua aí com o seu mesmo tamanhão. Você sabe que a distância entre o Brasil e o Japão continua sendo a mesma. No entanto, o que o Harvey quer dizer com essa ideia de compressão do espaço-tempo é que os meios de transporte e os meios de comunicação atingiram um grau de evolução tão surpreendente que ao longo do tempo a percepção das distâncias, a distância relativa entre os lugares vem diminuindo. Hoje, informações chegam muito rápido. Hoje, mercadorias circulam muito rápido. Hoje, pessoas circulam muito rápido. Esse voo já não está mais operando, mas durante um tempo a gente teve um voo entre Rio e Paris que fazia esse trajeto em 4 horas. Olha só que loucura. Dependendo de onde você vive na cidade, numa periferia distante, talvez você leve entre a sua casa e a sua escola, entre a sua casa e o seu trabalho, você leve 1h30, 2 horas, às vezes um pouco mais. E durante um tempo, enquanto esse voo operou, era possível chegar na França em apenas 4 horas. Isso é uma compressão do espaço-tempo, isso é uma diminuição relativa das distâncias que nunca foi vista antes no mundo e por isso é uma marca importante do processo de globalização. É importante você saber também que quando a gente fala em globalização, a gente está falando de um processo que se desdobra, que se reflete, que se manifesta em diversas dimensões. Tanto na dimensão da economia, dos fluxos comerciais, por exemplo, na dimensão política, como que as relações políticas hoje são muito mais interdependentes, e também na cultura. A gente tem aí um processo que impõe, de certa forma, um determinado padrão cultural e nós vamos ter também, e a gente vai ver isso numa outra aula com mais profundidade, resistências à imposição desse padrão. Então a globalização ela se manifesta para além da economia, também na cultura, também na política, enfim, na sociedade de forma bastante ampla. Agora presta atenção e anota o que eu vou te dizer agora. Existe um mito que foi construído sobre a globalização. A ideia de uma aldeia global. Nesse mundo comprimido do espaço-tempo, dos fluxos cada vez mais acelerados, a ideia de que todo mundo teria acesso a todas as benesses do capitalismo mundial. Por que isso é um mito? Isso é um mito porque, ainda que do ponto de vista técnico, seja possível ter acesso a informações de qualquer lugar do mundo, do ponto de vista social, a gente sabe que não é verdade. É preciso ter acesso a esses meios de comunicação. É preciso ter renda para pagar por essas passagens de avião que vão fazer um voo entre Rio e Paris em 4 horas. Portanto, as maravilhas da globalização, elas se colocam de forma seletiva.
Porque as desigualdades no mundo da globalização, ao invés de serem dissipadas, ao contrário, elas foram aumentadas. A distância entre ricos e pobres nos países mais pobres aumentou nos últimos 30 anos. A distância entre ricos e pobres entre os países ricos e pobres aumentou. A desigualdade mundial entre os países e dentro dos países é hoje maior do que já foi no passado. Portanto, a aldeia global é um mito, ou talvez uma utopia. Sabe-se lá se um dia a gente vai chegar nela. Para finalizar, eu quero destacar para você alguns atores do processo de globalização. Atores nesse sentido mesmo aí que talvez você esteja interpretando, como se fossem atores de uma peça de teatro ou de uma novela. Existem personagens, existem pessoas, instituições envolvidas nesse processo, seja produzindo o processo de globalização, seja usufruindo ou sendo penalizada pelo processo de globalização. Que atores são esses? Os estados nacionais, os países, as empresas transnacionais, os organismos internacionais como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e tantos outros, a mídia, que produz informação, que produz cultura, as organizações não governamentais, os indivíduos, cada um de nós, e, claro, os blocos econômicos, que ganham força a partir dos anos 90, que é justamente quando ascende a nova ordem mundial. Esses todos aqui estão envolvidos no processo de globalização. Agora, é claro, você sabe que eles não estão envolvidos com a mesma força, com o mesmo impacto. Eu diria que a gente pode destacar esses três atores aqui, os organismos internacionais, as empresas transnacionais e os estados nacionais, eles estão no comando, produzindo essa globalização. Os blocos econômicos e as mídias aparecem ali como coadjuvantes. E a galera que participa, mas tem menos poder de ação, menos poder de produzir os mecanismos da globalização, os indivíduos e as ONGs. É isso, a gente fica por aqui, mas tem mais vídeo com mais conteúdo sobre globalização para você. Tchau!